Mas e Dostoiévski? Dostoiévski foi um romancista russo e ele escreveu romances diversos, alguns dificílimos, como por exemplo Demônios, onde, no fim das contas, ele está mostrando a face pervertida do socialismo. E aí, os demônios na história são as ideias. As ideias, elas são como demônios, porque os demônios se apoderam de uma pessoa e transtornam toda a sua vida. E ele se torna desfigurado, ele perde a sua humanidade. E o que Dostoiévski está mostrando é: as ideias têm esse poder também. As ideias têm o poder de se manifestar em alguém e destronar aquela pessoa do pedestal e fazer com que ela se torne um ser desfigurado, um monstro. Por isso as ideias são importantes. Por isso as ideias têm valor. Richard Weber, inclusive, diz que ideias têm consequências. Ideias têm consequências. E é isso que Dostoiévski está mostrando. Mas duas obras que são muito conhecidas, Irmãos Karamazov. Ali o problema do sofrimento também aparece. Imagina alguém que nunca teve contato com a civilização e ele chega em uma sala e ele vê um homem com a faca na mão e a faca está toda ensanguentada. Ele vê uma pessoa deitada na mesa, ela está com a barriga aberta, está sangrando. Este homem vai olhar e vai ficar desesperado e vai dizer: que mal você está fazendo, você está matando essa pessoa. Mas alguém diz: não, calma, ele é um médico. Essa pessoa tinha um câncer e esse câncer estava matando ela. O médico teve que abrir a barriga dela para tirar o câncer. A ferida, o corte é necessário para que a cura venha. Então, às vezes, a gente só vê o corte. Às vezes, nós só vemos o sangue, mas Deus está vendo a ferida. Então, Deus fere para curar. Deus fere para sarar. As feridas que Deus causa promovem vida. Então, Lewis percebe que Deus é um Deus que está agindo em meio à dor. Olá, meus irmãos, eu sou o professor Jonas Mendes e nós estamos aqui nessa ocasião para comentar um pouquinho sobre dois autores conhecidos no mundo da literatura, mas também muito estudado por aqueles que amam a boa teologia, que é Dostoiévski e C.S. Lewis. Mas que relação há entre esses dois autores? Se é que há alguma relação? Bom, William Lane Craig disse que Dostoiévski é muito melhor do que C.S. Lewis. Ele inclusive questiona, diz que ele não entende esse fascínio que existe com C.S. Lewis, sendo que Dostoiévski é muito mais profundo e trata de temáticas muito mais diversas. Bom, quem está com razão? Será que realmente Dostoiévski é muito melhor? Quando a gente lê as obras de Norman Geisler, por exemplo, a gente percebe que Norman Geisler tem uma certa predileção por C.S. Lewis, tanto que ele cita C.S. Lewis com muita frequência. Fundamentos Inabaláveis, por exemplo, você vê uma gama de citações das obras de C.S. Lewis. Mas quem será que é o melhor autor? Bom, na verdade isso é uma pergunta muito difícil e talvez não haja uma resposta. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quem foi Dostoiévski? Bom, ele é conhecido como romancista russo. Ele viveu na Rússia. Ele nasceu ali aproximadamente em 1821 e morreu em 1881. Ele, a princípio, era um jovem envolvido com movimentos socialistas e acabou participando de certas militâncias e, por fim, acabou sendo preso. Foi condenado à morte, fuzilamento. Mas, na verdade, fizeram uma brincadeira aqui. Na hora que ele estava já com venda nos olhos e a ordem havia sido dada para que eles fossem fuzilados, alguém chegou dizendo: não pare, deixa. Na verdade, era só uma brincadeira para poder ver se causava uma certa mudança. E ele acabou, essa experiência acabou sendo uma experiência muito uma decisiva na vida dele. Ele foi depois trabalhar em lugar forçado, trabalho forçado, por causa da sua atividade, e depois ele acaba tendo uma espécie de conversão. E as suas obras começam a refletir isso. Já C.S. Lewis nasceu em um lar cristão. A sua mãe era cristã e ensinava a Bíblia, e ele tinha isso todos os dias com seu irmão, sua mãe, seu pai, seu ambiente de comunhão. Mas a sua mãe morreu com uma doença, um câncer. E ele diz que ele orou firmemente, piedosamente, pedindo para que Deus curasse a mãe. Porém, ela morreu. E depois que a mãe morreu, Lewis ele tem uma crise de fé e acaba abraçando o ateísmo. O
O seu pai manda ele e o seu irmão para estudar em internato, um colégio, e eles ficam lá muito tempo. Lewis diz que ao perder a mãe, ele não perdeu somente a mãe, perdeu também o pai, porque o pai se viu mergulhado em um ambiente de sofrimento, de tristeza muito grande e não conseguiu lidar com a perda da esposa. Bom, Lewis se tornou professor de literatura de Oxford e depois de um certo tempo ele tinha uma amizade com Tolkien, que foi o autor do Senhor dos Anéis, inclusive obra que Tolkien só encerra porque Lewis o encorajou. Bom, Tolkien era um católico fervoroso e ele acabou conversando com Lewis e nas conversas ele foi, pertinando Lewis e de alguma forma Lewis se sentiu muito atraído pela ideia de pensar de novo essa ideia de Deus, e ele foi para casa e isso acabou afetando muito o seu pensamento, e ele chegou a uma hora que não pôde mais negar a ideia de um Deus. Bom, vamos falar um pouco sobre esses dois autores, sobre as obras e sobre o pensamento deles. Venha comigo, tenho certeza que você vai gostar. C.S. Lewis foi um dos maiores nomes da apologética do século XX. Como eu disse, ele era professor de literatura da Universidade de Oxford e quando ele se converte, ele começa a pensar a fé cristã e começa a escrever, dar palestras, começa a produzir uma série de material sobre isso. Inclusive, as Crônicas de Nárnia, que é uma obra composta de 7 livros, ela é uma narrativa da história do cristianismo, começando com a criação, a queda e a redenção e a consumação de todas as coisas. Então, o primeiro livro, na ordem ali cronológica das Crônicas de Nárnia, é O Sobrinho do Mago, onde você vê Aslan, que ali representa o próprio Jesus, cantando, e ao cantar ele vai criar todas as coisas. É a ideia de um Deus que cria todas as coisas com a sua voz, com a sua palavra poderosa. Então Aslan começa a cantar e todas as coisas passam a existir. Mas aí o mal também surge com uma desobediência, com um ato de desobediência e quebra de uma lei. O mal passa a existir da criação. E o mal, ele se mostra de forma muito clara no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Um dado interessante, porque neste livro você vê que o mal parece que está reinando. Não há mais sol em Nárnia. O inverno é constante, o frio predomina, a feiticeira branca, ela está agindo e todos vivem com medo, mas ao mesmo tempo nutridos por uma esperança, a esperança do retorno de Aslan. Quando Aslan chegar, todo mal se dissipará, ao som de sua voz, o inverno fugirá. E aí o sol brilhará outra vez. Havia uma esperança messiânica. Eles sabiam que um dia Aslan voltaria. Mas também existiam aqueles outros que diziam: não, Aslan nos abandonou. Aslan esqueceu de nós. Será que Aslan realmente existiu? Será que Aslan foi apenas uma invenção? Não há Aslan. Não existe Aslan. Só existe o mal, só existe o sofrimento, só existe o frio, só existe a dor. Porém, quando eles menos esperam, em um dia qualquer, a profecia começa a se cumprir. E aí, 4 jovens aparecem e eles são aqueles que havia sido prometido. Aqueles que vão se assentar no trono de Cair para Vel, a carne de Adão. Bom, a história vocês conhecem muito bem. A feiticeira branca acaba iludindo Edmundo, dando a ele manjar turco, e o manjar estava enfeitiçado, e ele ficou desejando comer mais do manjar, porque o pecado é assim. O pecado se apresenta como uma coisa muito boa e interessante, porém, você ao ser seduzido e engodado, você se torna um escravo, porque Edmundo começa comendo manjar turco ao lado da feiticeira branca. Depois termina em uma prisão, escravizado, sem nada para comer. E aí, somente a morte o aguardando. Bom, a história diz que Aslan se entrega para morrer no lugar de Edmundo. Mas o mais interessante aí é que Aslan não se entrega para morrer somente no lugar de Edmundo, mas para salvar toda a Nárnia. Por quê? Porque a profecia diz que os 4 deveriam se assentar no trono de Cair para Vel para governar, para que a paz reinasse.
Se Edmundo morresse, a profecia não se cumpriria e Nárnia viveria em escravidão para sempre. Porém, se Edmundo não fosse morto, Nárnia seria destruída. Então, não havia solução. A morte deveria acontecer. E nessa hora que Aslan se entrega. E ele é morto. Mas a morte não pôde permanecer, porque Aslan ressuscita maior, brilhoso, e as meninas são as primeiras a encontrar. E quando alguém diz, mas por quê? Aslan diz, porque a lei diz que se um inocente se entregasse por um culpado, a morte teria que retroceder. Aqui, Aslan está fazendo exatamente um paralelo com a cruz. Lewis está fazendo um paralelo com a cruz da morte e ressurreição. Mas aí nós temos também o último livro, que é a última batalha, aonde Aslan descerá. E Aslan, com a sua voz, bradará, e ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, uma nova Nárnia, aonde tudo se fez novo. Então você percebe claramente o tema cristão perpassando toda essa obra, mas com um caráter literário. Lewis, ele escreve obras como, por exemplo, O Problema do Sofrimento, onde ele está respondendo David Hume. David Hume, filósofo escocês, resgatando um velho conceito de Epicuro, dizia: se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Deus quer acabar com o mal e não pode, então ele é impotente. Pode e não quer, então ele é malevolente. Pode e quer, então por que o mal existe? Não, ele não pode e não quer, então ele não pode ser chamado de Deus. Esse problema, segundo David Hume pensava, era insolúvel e seria a pedra no nosso calcanhar, no calcanhar da fé cristã. Lewis mostra que, na verdade, não. Resgatando já uma discussão agostiniana no seu livro O Livre-Arbítrio, Lewis mostra que o problema do sofrimento está exatamente na liberdade humana. Deus criou o ser humano e deu a ele a liberdade. E o ser humano usou a sua liberdade para fazer o mal. Mas Deus, soberanamente, usa o mal para os seus propósitos maiores. Ou seja, o mal não tem poder de frustrar os planos divinos. C.S. Lewis, usando a ideia de Agostinho dizia: Deus permite todo o mal que ele pode reverter para um bem maior. Então, o que nós percebemos? Deus diz que Deus fala conosco nos prazeres. Deus chama, sussurra através das alegrias, mas ele grita por meio da dor. Então a dor e o sofrimento é o megafone de Deus, o megafone para Deus tocar um mundo surdo e corrompido. Então, através da dor, nós enxergamos as mãos de Deus nos tocando e nos chamando de novo para viver a sua vontade. Mas depois de um tempo, Lewis vai lidar novamente com o problema da dor. Agora, não mais de forma filosófica e teológica, mas de forma experiencial. Lewis perdeu a sua esposa, Joy Davidman, e Lewis está sofrendo duramente. Está agora encenando em sua própria pele o drama de Jó. Aonde está Deus quando a dor e o sofrimento chegam? Aonde está Deus quando o mal bate à porta? E Lewis, em meio à sua dor e sofrimento, ele pega um pedaço de papel com a caneta e ele começa a escrever anotações, coisas que a sua alma está sentindo. Ali você vê as lágrimas da alma de um homem que está sofrendo. E depois isso vira um livro. Anatomia de uma dor, um luto em observação. Dependendo da versão, você vai ter um coração feito com flores mortas. Bom, o que Lewis diz ali? Lewis diz: aonde está Deus quando o sofrimento chega? Aonde está Deus quando o mal chega? Procure Deus na alegria, ele sempre está presente. Procure Deus na felicidade, Deus sempre está lá. Mas na hora da dor, quando você procura Deus, a única coisa que você ouve é o silêncio. E uma porta sendo trancada e fechada por dentro, e você bate e grita e ninguém te atende. Aonde está Deus? Será que Deus é um viviseccionista, alguém que está em seu laboratório, como um cientista que está brincando com ratinhos e cortando-os ao seu bel prazer, simplesmente para se divertir e fazer experimentos? Será que não somos apenas os ratinhos no laboratório de Deus? E Ele está nos ferindo, nos cortando, e quando nós choramos, quando nós sangramos, Ele não está presente. Bom,
Será que a fé de Lewis naufragou? Será que o grande herói da fé, quando se deparou com o sofrimento, decidiu seguir o caminho do niilismo e da negação? Não. Não. O que Lewis está mostrando é que Deus, Ele não te condena quando você questiona. É que Deus, Ele não te condena quando você chora perguntando. Deus está contigo em meio à dor e em meio ao questionamento. E aí Lewis entende, talvez, não é que Deus não estava falando. Talvez eu estivesse gritando alto demais, que não tive tempo para ouvir a voz de Deus me consolando. Talvez, não é que Deus tenha me deixado sozinho em meio a um mar revolto. Talvez eu estava tão preocupado em me debater, tentando achar a salvação por mim mesmo, que não vi a mão estendida a todo momento, pronta a me tirar da tempestade. Talvez, não é que Deus estivesse em silêncio para me punir, mas é que na hora da prova, o professor deixa o aluno testar os seus conhecimentos e ver o quanto aprendeu, e o professor se cala para o aluno exercer o que ele aprendeu na hora de bonança. Talvez, não é que Deus fosse um cientista cortando os ratinhos em seu laboratório, é que talvez, para curar, Deus precise ferir. Deus precisa ferir para curar. Por quê? Imagina alguém que nunca teve contato com a civilização e ele chega em uma sala e ele vê um homem com a faca na mão e a faca está toda ensanguentada. Ele vê uma pessoa deitada na mesa, ela está com a barriga aberta, está sangrando. Este homem vai olhar e vai ficar desesperado e vai dizer: que mal você está fazendo? Você está matando essa pessoa. Mas alguém diz: não, calma, ele é um médico. Essa pessoa tinha um câncer e esse câncer estava matando ela. O médico teve que abrir a barriga dela para tirar o câncer. A ferida, o corte, é necessário para que a cura venha. Então, às vezes, a gente só vê o corte. Às vezes, nós só vemos o sangue, mas Deus está vendo a ferida. Então, Deus fere para curar. Deus fere para sarar. As feridas que Deus causa promovem vida. Então, Lewis percebe que Deus é um Deus que está agindo em meio à dor. Bom, das obras que Lewis escreve, nós temos também milagres, onde Lewis mostra que os milagres não estão quebrando as leis da natureza. Muito pelo contrário, Lewis mostra que os milagres é uma confirmação das leis da natureza. E aí você percebe algo extraordinário. Lewis diz assim: remédio nenhum tem poder de curar o corpo de alguém. Remédio nenhum. Não tem. Como que não tem? Ele diz: jogue remédio nas feridas de um morto e veja se elas se curarão. Elas não vão se curar. Por quê? Porque o remédio não cura. A única coisa que o remédio faz é estimular o próprio corpo a se curar. Então o remédio, ele estimula o corpo a se curar. Então quando você quebra a perna, o remédio está ajudando o seu corpo a se curar. Quando você tem uma ferida, o remédio está ajudando o seu corpo a se curar. E esse processo é lento. Será que Jesus não pode fazer rapidamente aquilo que um remédio faz de forma vagarosa? Quando você tem um braço quebrado, você usa os remédios necessários, o seu corpo é estimulado e ele cura. Jesus faz isso rapidamente. Então, na verdade, quando Jesus curava alguém, ele simplesmente estava acelerando um processo que o corpo por si só já faz naturalmente sempre. Isso não é violar a lei da natureza, mas é usar os próprios mecanismos biológicos ao favor do reino. Quando Jesus andava sobre as águas, ele não estava violando as leis da natureza, porque uma aranha também pode fazer isso, porque o peso da aranha é insignificante em relação à densidade da água. Então a densidade da água é maior do que o peso da aranha. Então ela não tem peso suficiente para romper a densidade da água, por isso ela anda sobre a água, porque a água para ela é como se fosse sólido. Será que Jesus não poderia simplesmente fortalecer as moléculas de água, de tal maneira que elas ficassem tão fortes que ele andasse sobre a água assim como uma aranha caminha e não haveria problema nenhum? Ou quando você vê uma aranha andando sobre a água, você pensa que ela está violando uma lei da natureza? Há uma diferença apenas de peso. Bom, o que Lewis está mostrando é: Deus que criou as leis da natureza é o mesmo Deus que utiliza essas leis ao seu favor.
E ele não quebra essas leis, mas ele é o senhor das próprias leis. E ele usa as leis ao seu favor. Bom, mas e Dostoiévski? Dostoiévski foi um romancista russo e ele escreveu romances diversos, alguns dificílimos, como por exemplo Demônios, onde, no fim das contas, ele está mostrando a face pervertida do socialismo. E aí, os demônios na história são as ideias. As ideias, elas são como demônios, porque os demônios se apoderam de uma pessoa e transtornam toda a sua vida. E ele se torna desfigurado, ele perde a sua humanidade. E o que Dostoiévski está mostrando é: as ideias têm esse poder também. As ideias têm o poder de se manifestar em alguém e destronar aquela pessoa do pedestal e fazer com que ela se torne um ser desfigurado, um monstro. Por isso as ideias são importantes. Por isso as ideias têm valor. Richard Weber, inclusive, diz que ideias têm consequências. Ideias têm consequências. E é isso que Dostoiévski está mostrando. Mas duas obras que são muito conhecidas, Irmãos Karamazov. Ali o problema do sofrimento também aparece. Aparece num personagem que é Ivan Karamazov, um ateu, jornalista, que está conversando com seu irmão Alyosha, que é um jovem que está estudando para ingressar na ordem sagrada, religiosa. E Ivan está conversando com Alyosha e ele está mostrando para Alyosha por que Deus não pode existir, por que a ideia de Deus não faz sentido. E Ivan mostra todos os males que perpassam a existência humana. Criancinhas sendo violentadas, violadas em sua integridade física e moral. Pessoas sofrendo, passando fome. Aonde está Deus em tudo isso? E aí, Ivan conta uma história extraordinária. A história é conhecida como o Grande Inquisidor, onde ele diz que um dia Jesus decidiu ir visitar uma certa cidade e começou a fazer milagres, a pregar, e as pessoas ficaram maravilhadas. Jesus está aqui, ressuscitou alguém, curou outra pessoa ali. Mas aí a igreja, os líderes, chamaram Jesus, levaram ele a um quartinho, e começaram a dizer: o que você está fazendo aqui? Quem te deu permissão para voltar? Você veio estragar o que nós arrumamos? Você deu liberdade aos homens, Jesus. E eles não podem ter liberdade. Os homens não podem ser livres. Nós estamos consertando o erro que você criou. Então não venha aqui querer atrapalhar, porque o poder foi dado a nós por você, então não interfira. E aí ele vai e dá uma bofetada na face de Jesus e diz: nós vamos te libertar agora, mas vá embora e não volte mais, porque senão o que nós faremos com você agora é pior do que fizeram antes. Vai ser pior do que fizeram antes. O que Ivan estava dizendo? O que Dostoiévski quer dizer através de Ivan? Será que não é uma acusação ao sistema religioso da época, que estava tão embebido, inebriado com poder, com posição, que se Jesus voltasse seria desprezado? O que Ivan quer dizer? Será que Ivan, na sua posição ateísta, não está fazendo uma acusação ao próprio sistema religioso, que muitas vezes se perde em sua função e não reconheceria o próprio Cristo? Qual a finalidade da religião? Bom, Dostoiévski mostra em Irmãos Karamazov, através de Ivan, que se Deus está morto, tudo é permitido. Mas ele mostra também que há do ser humano um vazio infinito do tamanho de Deus. Você percebe na obra que Ivan era um homem perturbado. Por quê? Porque não tem como negar Deus e viver em paz com sua própria consciência. Não tem como negar Deus e viver em paz com seu próprio espírito. Você vai ser atormentado, porque existe um vazio no coração humano que nada nesse mundo pode satisfazer. E resolver o problema do mal sem Deus é muito pior, porque você não tem estrutura metafísica nenhuma para explicar por que o mal existe. Você simplesmente precisa aceitar que ele existe e que você não pode fazer nada para mudar. Mas quando você crê que há um Deus, você entende que no fim das contas, Deus, ele vai punir todos os malfeitores. E ele vai tratar o mal e vai erradicar o mal em sua raiz. Deus
não está impassível diante da existência do mal. Irmãos, Karamazov me ensina que muitas pessoas estão dispostas a fazer o que for preciso, porque não existe um padrão moral, porque não crê em Deus. Quando você lê a obra extraordinária, você percebe a bondade de um jovem Alyosha, que acredita nos valores divinos. Você vê a perspicácia de um Ivan, que é o ateu, que não crê em Deus, mas ao mesmo tempo perturbado, sofrendo com problemas e mazelas existenciais das mais profundas. O niilismo está aí. Não dá para você fugir. Mas você também tem Crime e Castigo, onde você tem Raskolnikov, um dos personagens principais, que tenta viver além do bem e do mal. Provavelmente uma influência para a obra do próprio Nietzsche, para a lei do bem e do mal. Ali, Raskolnikov mata a senhora dona da pousada, uma outra moça, rouba o dinheiro e tenta viver bem, porém é atormentado pela sua consciência. Porque o que Dostoiévski quer mostrar é que não tem como você praticar o mal e viver bem. Porque existem valores morais que são intrínsecos à própria consciência humana. E romper com tudo isso é romper com a sua própria humanidade. É aceitar que o abismo existe dentro de nós e que não há nada para satisfazer isso, mas nós não conseguimos. Por isso que Raskolnikov é atormentado com o seu crime e busca a redenção como a forma de se livrar, de lavar as mãos manchadas pelo sangue. Memórias do Subsolo, a mesma coisa. Alguém indiferente, apático, sem grandes ideais, sem perspectiva. O que é a vida? O que esperar? O que fazer? Quando nós olhamos as obras de Dostoiévski, ele está nos convidando a analisar a sociedade, analisar a nós mesmos, analisar a natureza humana e entender que a vida sem Deus é uma vida do domínio do sofrimento, do abismo, da falta de sentido. Será que nós queremos ser Ivan, para quem Deus está morto e tudo é permitido, atormentado pelo demônio em suas visões? Será que nós queremos ser como Raskolnikov, alguém que tenta viver para além do bem e do mal e o crime se torna a sua prisão e a culpa a sua cadeia? Fica o convite para reflexão.